Hoje quero conversar com você sobre um assunto muito significativo, porque todo mundo quer crescer, se desenvolver, melhorar como ser humano. E aí, você talvez tenha já buscado muita coisa boa para buscar melhorar, né? Então, cursos, palestras que você assiste, livros que você lê, uma busca espiritual. Só que de repente, você se depara com algum bloqueio ao seu crescimento, né? Isso pode acontecer com a gente perceber assim, parece que eu não estou conseguindo mudar de verdade. Ou então, às vezes você modifica os seus comportamentos, o padrão mental por um tempo, mas parece que você volta a um padrão antigo. Isso dá uma frustração. Por que eu não estou conseguindo, embora eu busque? Então eu quero explicar para você aquilo que pode impedir você de ter resultados ou pelo menos diminuir a sua velocidade de evolução, né? Esse caminho de evolução, que é a falta de um autoconhecimento real. Bom, mas também tem muita gente que fala assim, poxa Maurício, mas você está falando de autoconhecimento, mas eu tenho buscado autoconhecimento de diversas maneiras. O problema é que o que se trabalha em termos de autoconhecimento, o que se fala por aí no mercado de cursos, de atendimentos, de desenvolvimento de pessoas, é um tanto superficial e algumas vezes é não só superficial, mas pode ser algo que não está de verdade de acordo com o que é autoconhecimento. Então acho que seria bem importante a gente entender aqui o que é um autoconhecimento real e mais aprofundado. A primeira coisa do autoconhecimento que você precisaria saber é sobre como você funciona biologicamente. Como é que o seu cérebro funciona? Sua neurologia, as emoções, os pensamentos, os estímulos para a ação, como você funciona. A gente precisa entender de verdade como que é o nosso funcionamento natural enquanto seres biológicos. Porque senão você começa a construir ideias de o que é que você pode atingir em termos de autoconhecimento, que às vezes não são muito realistas. Então, de repente, você não sabe, por exemplo, que uma emoção como medo, como raiva, emoções que a gente não considera agradáveis, às vezes você não sabe que essas emoções, embora não sejam agradáveis, são naturais, importantes, significativas. E pode ser que você comece a traçar metas de não tê-las, né? Eu não quero mais sentir raiva nunca mais na minha vida. Quero sentir somente paz e amor. Às vezes você ouviu isso em algum tipo de autoajuda ou alguma linha religiosa de que você deveria superar, que é feio sentir a raiva. Aí quando você sente a raiva, você sente culpa e não consegue mudar isso. Por quê? Porque na verdade é uma emoção natural e útil. A única coisa é que às vezes essas emoções, embora naturais e úteis, podem estar em desacordo com a realidade. Então você pode ter, por exemplo, uma emoção como medo, que é uma emoção natural e deve ser sentida em momentos em que ela faz sentido, em que ela tem um porquê. Em alguns momentos, ela pode estar superdimensionada para o problema que está acontecendo. Está acontecendo algo pequeno e você é tomado por um medo muito grande. Então, essas situações são situações que merecem um cuidado, merecem até tratamento, às vezes, numa área, por exemplo, de tratamento de saúde mental, como, por exemplo, psicologia, psiquiatria. Mas, normalmente, o medo em si, embora seja uma emoção que não é agradável, ela é natural. Você não vai se libertar completamente do medo. E nem é desejável. Ela pode correr riscos muito sérios, porque ela também não tem prudência. Se ela não tem medo, ela não tem prudência para lidar com algumas situações. Eu não andaria de carro, por exemplo, com essa pessoa dirigindo, porque pelo jeito, se ela não tem medo, ela não vai ser cuidadosa para evitar um acidente. Percebe como todas as emoções têm uma função? A gente se sente bem, se sente mal várias vezes ao dia. Então tem gente que traça metas do tipo, eu quero ter equilíbrio total, quero ficar equilibrado o dia inteiro. Isso não é realístico. É natural, desde o seu nascimento até o momento que você parte deste mundo, que você tenha oscilações ao longo de um dia. A gente, por exemplo, quando é bebezinho, muitas vezes começa a chorar e ficar irritadiço.
E mamãe e papai sabem, o bebê está com sono, é isso que está acontecendo. Então, o próprio sono que a gente sente, ele se caracteriza como um certo mal-estar. Eu não me sinto bem, sinto que eu tenho que dormir. Então, as emoções e sensações desagradáveis têm uma função de atender necessidades essenciais. E elas só se tornam inapropriadas e se transformam em bloqueios quando elas são reações desproporcionais ao que está acontecendo, desproporcionais à realidade, ok? Então, só para a gente entender que esse é o primeiro ponto do nosso autoconhecimento, a gente entender o nosso funcionamento, entender como funciona o cérebro, as emoções. Nós somos seres biológicos e temos a nossa psicologia humana derivada dessa biologia, a gente precisa entender como a gente funciona. Mas e aí? É só isso? Então, temos que conhecer neurociência, entender o cérebro e está tudo bem, está tudo ok? Não. Por que motivo? Porque, por exemplo, se você pegar um primata que é um primo próximo nosso, como um chimpanzé ou um bonobo, tirar ele do habitat dele e estudar o comportamento dele e a neurologia dele, você não vai entender tão bem aquele bonobo, por que ele se comporta daquele jeito, ou aquele chimpanzé, por que ele se comporta daquele jeito. Sem contar que o comportamento dele vai mudar porque ele está fora do ambiente dele. Então, para você se conhecer, você também precisa entender o ambiente que te cerca. Tá? Falando, por exemplo, desses primatas, eles têm alguns comportamentos que são absolutamente ditados pelo social, pela organização social desses grupos. Tem comportamentos que derivam do predador. Os predadores, quando se aproximam, esses animais agem de uma determinada maneira. Falando agora de outras espécies, tem espécies que você vai entender até como é ele fisicamente, aquele animal, a partir do ambiente, porque pode ser que ele tenha uma pelagem ou uma determinada conformação que permita ele uma camuflagem naquele ambiente. Então veja como o ambiente é importante, porque o ambiente nos oferece oportunidades de conseguir aquilo que a gente precisa para a sobrevivência e alcançar coisas que nos tragam alegria, mas também oferece limites e perigos. Então nós nos construímos muito a partir desse ambiente. Agora vamos para o ser humano. Por que o ambiente é tão importante para você? Porque a partir do momento que você nasce numa família e todos os significados que você dá para as coisas, se uma coisa é importante ou não, se é certo ou errado, bom ou ruim, lhes são ensinados pela sua família. E aí você tem pais, ou aqueles que fizeram papel de pais, você tem irmãos, que são as primeiras grandes influências. E eles vão te dar regras éticas, valores morais, ajudar você a construir, inclusive, bloqueios e desafios internos que você não teria se eles não tivessem oferecido a você também alguns desafios externos, tá? E aí tem muito do seu comportamento, da sua maneira de pensar, da sua maneira de reagir, as emoções que você sente, que derivam dessa experiência familiar. Então não dá para se conhecer sem conhecer essa família de onde a gente veio e entender o que é nosso e o que na verdade foi aprendido e se tornou um comportamento automatizado, um comportamento que, por mais que você não perceba, ele se manifesta. Sigmund Freud, ele postulou a seguinte frase, cunhou a seguinte frase, que o ser humano é como um servo dentro de sua própria casa, um servo de suas motivações inconscientes. É porque grande parte das nossas reações são automatizadas. A gente aprende muito cedo na vida, automatiza reações e comportamentos e reações, quando eu falo reações, são respostas emocionais, reações comportamentais. A gente tem muita coisa que foi aprendida ou através de momentos marcantes, sejam eles muito especiais e positivos ou traumáticos, que configuraram uma aprendizagem rápida e criaram um potencial para nós reagirmos sempre da mesma maneira, ou por repetição de aprendizagem do tipo de experiência que vai conformando em nós
um determinado comportamento. E aí você está na idade adulta e não sabe por quê, mas você age daquela maneira com muita frequência. É possível interromper esses comportamentos? É possível interromper, mas a primeira coisa é, eles são inconscientes, você precisa tomar consciência deles, entender o que está acontecendo, o que causou eles, o que você sente e vivencia naquele momento que reage daquela maneira, que tipo de situações seguram esse comportamento estável como ele está e como é que poderia fazer uma mudança nesse comportamento. Então a gente tem essa primeira grande influência, que é a família, só que a sua família está inserida dentro de uma sociedade. E eles também passaram por esse processo, de se tornarem servos dentro de sua própria casa, no sentido de serem servos das respostas automáticas do inconsciente, e muito daquilo que eles próprios transmitiram para vocês tem a ver com a questão social. Nós somos seres sociais, nós nos organizamos socialmente. Os outros podem representar algo muito feliz na nossa vida, mas eles também podem representar dores e desafios. Então a gente se organiza socialmente para poder conviver bem com o grupo humano que nos cerca. Nisso você recebe informações da mídia, do marketing. O marketing tem se tornado extremamente influente em direcionar desejos, atenção, comportamentos, criar dores nos indivíduos que eles não tinham antes. A gente é direcionado por igrejas, por religiões diversas, por estruturas sociais, políticas que estão ali vigentes. E tudo que existe no mundo à nossa volta, tudo que existe ao seu redor, foi criado pelo ser humano. Fora a natureza, tudo que existe foi criado pelo ser humano. E a gente cria estruturas sociais e acredita nelas. Então a gente constrói, por exemplo, maneiras de agir, procedimentos, métodos de ensino, a gente constrói leis e a gente leva a sério tudo isso. Fala, não, isso é a verdade, só que são construções que são aceitas coletivamente. E aí você, para se conhecer de verdade, você tem que entender que conteúdos são esses que você absorveu da sociedade em que você vive, que bloqueios talvez você tenha que impedem seu progresso e que tem a ver com tensões sociais, medos, desejos que na verdade não fazem parte da sua natureza, não são naturais, são algo construído a partir da sua convivência com a sociedade. Então não dá para se conhecer se você não avaliar também esse nível. Então primeiro eu falei a respeito de você se conhecer a partir da sua biologia e do funcionamento do cérebro, das emoções, dos pensamentos e como isso funciona neurologicamente. Segundo, eu estou falando que você, para se conhecer, precisa entender a sociedade em que você vive, o mundo que nós estamos e perceber o quanto esse mundo tem moldado você. Tem um filme chamado Matrix, que é uma ficção científica, mas que pode ser usado como uma metáfora interessante para a influência que o mundo social tem em nós. E tem um momento que um dos personagens, o Morpheus, ele fala para o nosso herói do filme, que é o Neo. Ele diz que o Neo vive numa prisão que é invisível para ele, uma prisão que ele não consegue cheirar, tocar, que é a Matrix, que cria toda a realidade dele sem ele perceber. No filme, a Matrix é um supercomputador e as pessoas estão ali conectadas a esse supercomputador, funcionando como baterias que o alimentam em incubadoras. Então é uma outra história. Mas pode ser uma metáfora interessante a gente entender que a Matrix nós poderíamos relacionar com a nossa mente. A mente cria, constrói a realidade que nós vivemos, nós construímos imagens, sons a respeito da realidade que nos cerca, diálogos internos, sensações físicas, as memórias são constituídas desses blocos de informação cognitiva, E a partir dessa construção mental, a gente se relaciona com a realidade que nos cerca. A gente não se relaciona com a realidade como ela é, a gente se relaciona com a realidade de acordo com os limites da nossa percepção, certo? Então, a gente está o tempo todo aí lidando com essa percepção que pode estar distorcida, que pode ter lacunas, coisas que a gente simplesmente apaga da memória, que a gente deleta, que são omissões.
a gente pode ter super generalizações e preconceitos construídos socialmente, que uma criança pequenininha não tem, ela aprende tudo isso, e nada disso é você de verdade. Então, como fazer para se conhecer se você não mergulhar nesse aspecto de como esse mundo social afeta o seu funcionamento neurológico? Por isso, não dá para tirar você do seu contexto social para você se conhecer observando apenas o funcionamento do cérebro. Não dá para falar, com neurociência você se conhece e entendeu. Não, tem muita coisa desse ambiente que te cerca, que conformou o seu comportamento e até mesmo a atividade cerebral que você tem hoje. Vamos falar de outros níveis de autoconhecimento. Vocês estão vendo que, normalmente, os trabalhos de autoconhecimento são rasos e não focam em tantos níveis diferentes de investigação que você tem que fazer com você mesmo para se conhecer de verdade. E se você não se conhece de verdade, aí não adianta fazer cursos, treinamentos, fazer trabalhos de autodesenvolvimento, desenvolver competências, habilidades que são úteis para se relacionar melhor consigo mesmo, para se relacionar melhor com os outros, se você não tem esse autoconhecimento. Porque por mais que você aprenda tudo isso, suas reações automáticas e a sua escravidão social vai te dominar. Agora, outros elementos que fazem parte desse processo de autoconhecimento. É importante você entender, por exemplo, o que gera suas emoções e seus estados, quais são os eventos externos que funcionam como um gatilho, que engatilham em você determinadas reações. Então, perceber quais são esses gatilhos. Que tipo de coisas funciona como um disparador de um comportamento em você. Esse é um elemento que a gente precisaria conhecer. A gente precisa conhecer também que tipo de coisas a gente acredita. O que a gente acha que é verdade e o que não é verdade. O que você acredita ser bom, certo, ou ruim, errado? Que crenças são essas? De onde elas derivam? Perceber que isto é atividade mental, né? Porque a gente se identifica muito com as nossas crenças. A gente fala, não, isso é a minha verdade. Só que isso, na verdade, é a ativação de um tecido neurológico. Isso é apenas pensamento. E a identificação exagerada com seus processos mentais e seus pensamentos pode fazer com que você fique prisioneiro disso. Prisioneiro da atividade mental, ao invés de ser a pessoa que observa a sua atividade mental e que conduz a sua atividade mental. Né? Então, observar que crenças eu tenho, que tipo de pensamentos, elas derivam do quê? Como eu construí essas crenças, esses pensamentos? Que tipo de grupo humano eu frequento que combina com isso? Né? O quanto essas crenças e pensamentos são benéficas para mim e quais delas, por exemplo, me prejudicam? Porque às vezes a gente se apega a maneiras de pensar, crenças e ideias, pensamentos que são ali muito arraigados e que fazem muito mal para a gente. Então é importante distinguir o que te faz bem e o que te faz mal, para poder se desapegar das coisas que fazem mal. E os seus valores? O que você realmente dá importância e dá valor? Quais são as coisas mais importantes na vida para você? Coisas importantes na sua relação com a sociedade, coisas importantes na sua relação com você mesmo, coisas importantes relacionadas a grandes temas como família, trabalho, saúde, envelhecimento. E quais são as coisas que você dá muita importância, mas talvez não reconhece, não percebe? Por exemplo, se você abre mão de fazer algo que é saudável para fazer algo que te dá prazer, mas que pode trazer consequências à sua saúde, significa que este valor, que é uma coisa que tem importância para você, porque valores são coisas que têm importância para nós, então esse valor que é o prazer, ele está mais alto na sua hierarquia de importância do que o bem-estar e a saúde, entende? E se você não sabe que isso está acontecendo, você sente frustração por não conseguir alcançar objetivos, chegar nas coisas que você quer chegar. Outra coisa importante é quais são os diálogos internos que você sustenta no dia a dia. O que você fala para si mesmo, para si mesma? O que você fala quando está ali ao longo do dia, de uma forma meio inconsciente, vivenciando suas experiências? Quando você está esperando, por exemplo, está numa fila de banco para fazer ali algo no caixa do banco. Hoje em dia a gente usa mais, às vezes até a internet, mas
Deve ter momentos que você fica ali fazendo algo desse tipo, né? Estou esperando um atendimento de um médico. Sabe quando você está numa espera? Que tipo de pensamentos ficam ali involuntariamente surgindo na sua mente? Que coisas você diz para si mesmo? Que coisas você diz para si mesmo sobre a vida, sobre as outras pessoas, sobre você? Né? Então, conhecer seus diálogos internos é algo fundamental para você entender esses padrões repetitivos de pensamento. Outra coisa que faz parte, eu não vou conseguir cobrir tudo que se relaciona com o autoconhecimento hoje, mas vou tentar expandir ao máximo, tá? Outra coisa que se relaciona ao autoconhecimento é você perceber que tipo de ideias você criou sobre você. Quem você acha que você é? Qual é a sua identidade? O que você pensa sobre você? Que tipo de ser humano você é hoje? Que tipo de ser humano você acha que tem o potencial de se tornar? Aquilo que você pensa sobre você foi construído livremente ou, na verdade, provavelmente com o apoio da sociedade, dos amigos, da família, das estruturas sociais em geral, até mesmo do marketing que te influencia para comprar e te faz pensar algo insatisfatório sobre você para que você tenha estímulo a comprar alguma coisa e sanar a insatisfação. Então, o que você aprendeu a pensar, construiu a respeito de si mesmo? Essa identidade que você construiu é boa, te faz bem? Ou é inadequada e faz você ter um relacionamento péssimo com você? Você é seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou você se tornou um inimigo pessoal por causa desse problema consigo mesmo, sabe? O que você acha sobre saúde, doença, morte, vida, casamento? Quais são suas ideias a respeito de tudo isso? Voltando um pouquinho ali no tema crenças, vamos falar dos grandes temas. Quando existem conceitos a respeito de casamento, de amor, de paz, de vida, de morte, de saúde, de envelhecimento. Quando você entra em contato com esses conceitos, você tem ideias que são favoráveis e te fazem sentir bem, ou você cria sentimentos muito desagradáveis e experiências muito desagradáveis porque constrói esses conceitos da pior maneira para você. Como é que você avalia em primeira mão as coisas que você vê? Pessoas que você ainda não conhece, situações. Dependendo de como você aprendeu a avaliar uma determinada situação, você evita situações que, de cara, por um preconceito, você avalia de forma negativa. Aí você não tem a experiência. E por não ter essas experiências, você não se descobre e não se conhece. Na verdade, esses são alguns exemplos de categorias que a gente pode investigar quando a gente quer se conhecer de verdade. E quando a gente investiga essas categorias, a gente vai se tornando mais livre. Não que você não vá ter os comportamentos automatizados, né? Porque a automação comportamental faz parte até de resolver uma série de dificuldades e desafios do nosso dia a dia. Ela, inclusive, é natural. Mas aqueles comportamentos automatizados que não te fazem bem, você pode começar a interrompê-los. E aí, a partir disso, todo o conhecimento acumulado até aqui, cursos, leituras, coisas que você fez para o seu desenvolvimento, vão ter um efeito muito melhor. Primeiro, porque você se entendeu e mudou o seu relacionamento com você. Porque o relacionamento consigo mesmo, ele é o ponto de partida para todos os demais relacionamentos que nós temos à nossa volta. Digamos que o amor por si mesmo é aquele que torna todos os demais amores em sua vida possíveis. O amor pelo trabalho, pelas pessoas, pela família e assim vai.